A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de terça-feira, 22 de outubro de 2024, tem como título A Distorção da Natureza Sexual. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 24, que diz assim: Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Queridos, a Bíblia possui um ensino claro e direto, contrário à homossexualidade. São vários os textos bíblicos que tratam do assunto. Os textos não deixam dúvidas de que a prática homossexual é um pecado, condenado pela Escritura. Dar vazão aos desejos homossexuais contraria a vontade de Deus. A Bíblia condena o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, apontando como um pecado. Em diversas passagens bíblicas, podemos ver claramente que essa é uma prática que não condiz com a vida cristã. Em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, nós podemos ver que a homossexualidade é resultado de negar e desobedecer a Deus. Assim, Deus abandona as pessoas que continuam no pecado, negando inclusive o que a sua palavra orienta. Já em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, nós vemos que os transgressores homossexuais não herdarão o reino de Deus. Além disso, a Bíblia ensina que Deus não cria uma pessoa com desejos homossexuais, mas que isso acontece por causa do pecado, e também que a pessoa escolhe viver essa prática. Assim, queridos, está claramente evidenciado em Romanos, capítulo 1, do versículo 24 ao 29, que isso é algo errado e deve ser evitado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, afirma algo bastante inusitado sobre a homossexualidade, quando diz: os que praticam tais coisas. Isso é listado junto à ganância, à cobiça e a outros pecados. Não é só contra a homossexualidade. O resultado? Não herdarão o reino de Deus. Então, se você sabe que é errado, mas não se importa com isso, nem com o que Deus diz, queridos, mas faz o que quer, esse é um indício de que você não faz parte do reino de Deus. De todos os textos, queridos, que a Bíblia destaca, nós destacamos aí com certeza a carta de Paulo aos Romanos, talvez aí um dos mais fortes contra essa prática homossexual. Em um dos seus trechos, o apóstolo trata de como os seres humanos negaram a Deus e rejeitaram a sua revelação. Em razão disso, o Criador os entregou às paixões desonrosas. Uma das manifestações dessas paixões é a homossexualidade. Então o apóstolo Paulo apresenta ao menos 5 características do pecado da homossexualidade, em Romanos capítulo 1. O primeiro é uma paixão vergonhosa. Segundo, é uma distorção do padrão divino da prática sexual. Terceiro, são práticas baseadas em desejos contrários à natureza humana. Quarto, é uma ação indecente. E quinto, um erro de conduta ou desvio do caminho, que traz sérias consequências. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.